Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou Jefferson e por alguns minutos estarei dando continuidade ao assunto sobre os anjos. Nesta segunda parte será comentado sobre qual a razão de existirem. E segundo o que a Escritura diz, poderá ser compreendido sobre o tema em destaque. O texto bíblico que será usado para discorrer o assunto se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Deste versículo lido aos demais que o antecedem, se for observado, ver-se-á que será possível ser entendido o assunto e perceber mais pontos a serem discutidos. Mas, como o assunto é sobre os anjos, será detido no versículo de número 6, para prosseguir na compreensão sobre esses seres espirituais revelados pela palavra. Então, como se pode ver, não somente o ser humano tem a obrigação de adorar a Deus, mas os anjos também são ordenados a adorarem ao Senhor. Toda a criação tem este dever, de adorar ao Senhor. O versículo 6 deste capítulo 1 de Hebreus, se for observado, está no imperativo. Não depende se quer adorar ou não, tem que adorar ao Senhor. O texto está dizendo: todos os anjos o adorem. O que pertence a Deus, seja o homem, seja os anjos, tem que dar a Deus o que é dele. É dele toda a adoração. A criação é originada por ele, para ser dele. Sobre o assunto anjos, observe o que a palavra de Deus diz em algumas passagens. Em Salmos, número 148, versículo 2 e 5, está escrito: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes, louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Nestes dois versículos, pode-se ver a palavra sendo enfática sobre Deus ser louvado. Sabe-se que nos demais versos a Escritura está falando dos astros, da terra e dos que vivem nela, que também devem louvar ao Senhor. Mas por enquanto será sustentada a atenção sobre o tema dos anjos. E observe, pelos demais textos que virão, como demonstram perfeito louvor e adoração ao Senhor Deus. Até aqui pôde ser percebido que a razão da existência dos anjos é adorar e louvar ao Senhor Deus. Tudo o que fazem tem sentido se estão adorando ao Senhor. Observe o que é expresso na Escritura em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Esses seres aqui, que a Escritura está falando no versículo 2, são anjos, e são conhecidos pela Bíblia como serafins. Observe que eles dirigem o louvor àquele que está no trono, que é Deus. Somente Deus é digno de receber adoração e louvor. Pode-se ver no livro de Isaías o Senhor sendo adorado por serafins, criaturas angelicais. Outro exemplo bíblico encontra-se em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava, para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nesta passagem de Apocalipse, João ficou tão admirado com o que via e ouvia, que sem perceber, prostrou-se para adorar o anjo. E eis a palavra do anjo: adora a Deus, ou seja, somente Deus merece ser adorado. O anjo que é enviado da parte de Deus não aceita adoração, porque é também um adorador.
Então fica um ponto importante. Por mais que um anjo seja poderoso e se apresente a um ser humano como enviado da parte de Deus, este anjo não deve ser adorado. Anjo é criado por Deus, assim como o ser humano. Ouvinte, devido ao tempo, não é possível estender muito sobre o assunto. É visto que esse assunto, se for comentado como deve ser, o tempo será bem extenso. Mas, diante do que foi apresentado pelos textos bíblicos, o importante é ter certeza pela compreensão que a razão da existência dos anjos é adorar a Deus. Ao cumprir este requisito, eles põem em prática o ato de obedecer ao Senhor. Anjos existem para cumprirem a vontade do Senhor. Quero apenas deixar uma vírgula neste episódio, dizendo a ti, obrigado pela tua preciosa atenção. Te aguardo no próximo episódio, se o Senhor Jesus assim o permitir. Tchau!